Desastres ambientais sempre aconteceram. Naturais ou provocados pelo homem, deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas e para o meio ambiente, que pode demorar décadas ou até mesmo séculos para se recuperar. Nos últimos anos, o Brasil viveu casos dramáticos causados por erro humano, como a poluição das praias do Nordeste e do rompimento das barragens das cidades de Brumadinho e Mariana. Quando isso acontece, temos os chamados crimes ambientais e o Superior Tribunal de Justiça atuou nesses casos para agilizar o andamento de processos judiciais e dar respostas mais rápidas à população. E é sobre isso que vamos falar na reportagem especial de hoje. Perdemos o nosso rio, perdemos a agricultura, perdemos nosso modo de vida, nossa sanidade, nossa dignidade. Localizada na cidade de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a barragem do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu, causando uma das maiores tragédias socioambientais do mundo nas últimas décadas. Um ano depois do desastre, 259 mortos foram identificados. 11 pessoas continuam desaparecidas. A irmã de Natália é uma delas. Para minha irmã, minha família e mais 13 famílias ainda é como se estivéssemos vivendo no dia 25 de janeiro, porque sabemos que eles morreram, mas ainda não foram desenvolvidos para fazermos o sepultamento. A tragédia em Brumadinho não foi a primeira. 3 anos antes, em 2015, a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu, deixando 19 mortos. A empresa nunca treinou nós em processo de, vamos dizer assim, de preparar para aquele momento de rompimento de barragem. Não houve sirena, não houve alarme. Mariana é um caso um pouco mais grave, então requer muito mais tempo para você sanar os problemas. Envolveram outros estados. Você chegou com um problema que atingiu o mar, então ali você precisa de mais tempo, mais estudos, é um tempo muito maior do que Brumadinho, por exemplo, que Brumadinho vai ficar marcado pela morte das pessoas, né? Aquelas pessoas com certeza vão ficar marcadas por mais tempo que a gente possa imaginar, mas Mariana, o estrago ambiental ele foi maior. A qualidade das águas do Rio Doce jamais será a mesma, entendeu? Pela quantidade de material vazado, esse material se solidifica no leito dos rios, você não tem como tirar, por vezes se você tirar ainda agrava mais a situação ambiental. Então, assim, o nível de pureza, de viscosidade, salubridade, nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Isso vai impactar, nos impacta hoje e vai nos impactar amanhã, isso vai nos impactar na nossa capacidade de termos água potável, de termos peixes, de termos uma agricultura, impacta a vida toda. Os danos ambientais podem ser divididos em 2 ações, as naturais e as causadas pelo homem. Uma única ação humana pode gerar danos irreversíveis. Recuperar, compensar, pagar pelo dano ambiental está entre as obrigações do poluidor. Ao cometer um crime, quem pratica uma conduta contra o meio ambiente está sujeito à punição em 3 esferas. Penal, onde vai responder pelo crime, civil, para a recuperação do dano causado e administrativa, quando é avaliada a infração cometida. O IBAMA está preocupado com quais esferas de direito? Ele está preocupado com as 3 esferas, mas ele age onde? Na esfera administrativa. A esfera administrativa onde o IBAMA impõe sanção administrativa, ele impõe multa, ele embarga a área, ele apreende bens, ele destrói bens. Então o IBAMA tem esse poder de polícia para agir em cima disso. Qualquer que seja a aplicação de qualquer multa que seja, qualquer que seja o valor, essas aplicações da multa não eximem da responsabilidade da Vale de fazer a reparação de todo o dano causado. A lei do crime ambiental, a primeira coisa que ela visa a reparação do dano ambiental. Esse é o que é o primórdio da lei. Laudos técnicos do IBAMA apontam que os rejeitos da mineradora Samarco e Mariana causaram a destruição de 1.469 hectares, incluindo áreas de preservação permanente. A mineradora foi notificada 73 vezes e recebeu 25 autos de infração. Os valores somados chegam a 350,7 milhões de reais.
Já os rejeitos da barragem de Brumadinho devastaram 133,27 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,65 hectares de áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água afetados pelos rejeitos de mineração. A Vale, em Brumadinho, recebeu até agora 5 autos de infração, que chegam a 250 milhões de reais. As pessoas que perderam suas casas, e os pescadores que deixaram de pescar, as pessoas que trabalhavam com fauna e não tem mais essa possibilidade, e o turismo. Então tudo isso não se resume numa multa, isso resume numa ação civil pública em que esse indivíduo vai ter que recuperar de forma a esgotar o dano ambiental, que não se esgota na questão natural. Infelizmente, essa barragem, nós tínhamos um inquérito civil público para apurar se ela estava regular e aparentemente ela estava. A notícia que se tem é que a própria empresa sabia que ela não estava de acordo com as normas, ela apresentava risco e passaram por cima do risco e assumiram o risco de produzir essa tragédia. As mineradoras Samarco e Vale foram responsabilizadas e respondem na esfera administrativa, civil e penal. Mas e quando o poluidor não é identificado? É o que acontece no caso do vazamento de óleo que atingiu a costa brasileira em agosto de 2019. Nos cabe atuar na parte criminal, a indenização dos eventuais danos. Para tudo isso é necessário que se defina a autoria desse crime ambiental. Teve um impacto muito grande no nosso turismo aqui de Aracaju, teve um impacto muito grande na cadeia produtiva da nossa cidade, os pescadores, os marisqueiros, as marisqueiras, as catadoras de mangaba e todos que dependem da nossa fauna e da nossa flora e dos mares aqui da região Nordeste. As primeiras manchas de óleo apareceram no estado da Paraíba em 30 de agosto. De acordo com o IBAMA, 10 estados tiveram suas praias e mangues atingidos pelo óleo. 118 municípios e 720 localidades foram afetadas. O desastre é considerado inédito, já que o óleo teria chegado às praias brasileiras submerso e, por isso, não foi identificado com antecedência. Até hoje, as autoridades investigam a origem do óleo para responsabilizar o poluidor. Não é um petróleo da África, tenha vindo de um petroleiro, por exemplo, muito próximo da costa da África. Então isso tem que ter acontecido em março, abril. Então, de março a abril, esse óleo vem intemperizando, ou seja, vem recebendo todo quanto é intempérie, né, sol, partículas do mar, e tornou ele denso. Então ele vem por baixo, vem por baixo. A hora que ele encontra o relevo mais próximo da superfície, você encontra que é a praia. Para evitar conflitos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a competência para julgar todas as ações envolvendo o vazamento de óleo nas praias do Nordeste. Em decisão liminar, o ministro Francisco Falcão, da segunda turma, suspendeu a tramitação dos processos envolvendo a poluição por petróleo das praias da região Nordeste e estabeleceu provisoriamente a competência da primeira Vara Federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre desastre ambiental. De acordo com o ministro, a reunião das ações se deu num momento de extrema urgência na adoção de medidas com o objetivo de contenção e minimização do desastre. Imagine você com ações no Brasil inteiro, com essas ações ajuizadas, e dificulta até a própria União, através dos seus órgãos ambientais, de participar dessas reuniões. E isso pode haver também muito conflito de decisões.